Sérgio Medeiros. Olá pessoal, árbitros e árbitras, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos de volta mais uma vez com os nossos slides com a proposta de estudo mesmo, na essência da palavra. É para passar o slide um a um, como se estivesse estudando na escola, na faculdade e fixando o conteúdo. Isso é para você que já trabalha no futebol amador, em qualquer função, árbitro central, árbitro assistente, para quem atua como quarto árbitro, também para quem quer ser árbitro, principalmente os jovens, porque tudo que a gente ouve em televisão, em rádio e nas rodas de conversa em volta do campo do jogo, nem sempre é aproveitável ou é dito de maneira correta. Então, o bom é estudar, ler as regras, acompanhar os jogos, mas aprender a falar mesmo como manda a regra. E é para isso que nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Em determinadas situações a gente vai falar das regras, mas tem muita coisa por trás das regras que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter noção. E a minha experiência dentro e fora do campo de jogo, eu já fui atleta juvenil da Catuense, aqui na Bahia. Eu já fui árbitro de futebol, apitei em todas as categorias e depois eu me tornei comentarista esportivo de arbitragem. Então, tem jogos que eu joguei, eu apitei e comentei, como a Arena Fonte Nova, por exemplo, em Salvador. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz para você, principalmente para quem nunca tomou um curso, nunca participou de um treinamento. A gente sabe que tem ligas que não tem treinamento, que tem associações que não têm treinamento para árbitros e depois ficam reclamando do desempenho do árbitro no campo de jogo nos campeonatos, principalmente em jogos decisivos e em finais. Vamos aproveitar esse momento para a gente estudar de fato e aprender um pouquinho mais sobre a arbitragem. E o reflexo disso você vai sentir dentro do campo de jogo. Tenho certeza que é um trabalho assim, pouco a pouco, quase que de formiguinha, mas que você vai sentir o efeito desse trabalho quando estiver dentro do campo de jogo. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho do VAR, a dependência do VAR. Existem árbitros que estão dependendo do VAR para apitar determinados lances nas partidas. A gente tem visto isso. E acaba se tornando, de certa forma, uma acomodação. O árbitro fica acomodado. Se eu errar, tem o VAR. E eu volto à minha opinião. Se eu acertar, o VAR, de qualquer forma, também vai estar lá para me ajudar. E aí você diz assim, mas no campeonato amador eu não tenho VAR. Mas você tem a imprensa. Campeonato Municipal, por exemplo, aqui na Bahia, a imprensa participa efetivamente das rádios locais. Você tem um árbitro ali assistindo lá na arquibancada, tem os seus familiares que não vão gostar de ouvir os palavrões que a gente recebe quando está apitando, né? E também tem o seu próprio ego. A gente treina, estuda, para quando chegar na hora do trabalho dar tudo certo. Então vamos lá com os nossos estudos. A dependência do VAR. O árbitro de vídeo foi criado em agosto de 2016, sendo utilizado apenas em alguns jogos até a sua efetivação no Campeonato Brasileiro de 2019, em todas as partidas. A intenção maior sempre foi de auxiliar nos equívocos ou erros cometidos pela arbitragem, com o intuito de tornar o resultado de uma partida de futebol o mais justo possível. Entretanto, para muitos desportistas, essa ferramenta continua causando muito desespero. O VAR deve ser usado apenas em 4 situações. 1. Lances de penalidades, foi ou não um pênalti, foi dentro ou fora da área, na cobrança ocorreu alguma infração, a bola entrou, a bola não entrou, foi em cima da linha, o VAR está lá para mostrar as imagens para que o árbitro possa decidir o lance caso ele não tenha marcado a penalidade máxima. A outra situação, 2, quando um gol for marcado, houve algum tipo de infração, foi impedimento, aconteceu uma falta, a bola entrou ou não entrou. Então a gente vê sempre que depois de um gol o árbitro para e espera a análise do VAR para depois confirmar o gol. A terceira situação é a identificação equivocada de um jogador ao aplicar cartão. Às vezes acontece num chamado bolo dentro de campo. Muita gente junta, os árbitros correm atrás do lance, acontece uma falta, às vezes até do lado ou atrás do árbitro, o árbitro dá o prosseguimento da jogada, mas depois fica até em dúvida para quem foi o cartão. E se aplicar o cartão no jogador errado, o VAR vai estar lá para ajudar a corrigir.
E isso é uma situação complicada para quem apita sozinho no campeonato amador. Não tem assessor, não tem assistente, não tem quarto árbitro para ajudar. E não tem VAR. E a última situação é 4, o cartão vermelho. Existem situações que o árbitro aplica o cartão amarelo, acontecem lances de disputa de bola com cotoveladas e outras violências que o árbitro não vê e o VAR chama para que o lance seja analisado e o árbitro possa aplicar o cartão vermelho. Basicamente é isso, mas não é só isso. Deu para entender? No instante em que o árbitro central é chamado por seus colegas de vídeo, várias situações dentro dessas 4 apresentadas deverão ser analisadas rapidamente. No entanto, pelo que temos visto, não acontecem tão rápido quanto deveriam ser. O ex-locutor Galvão Bueno já se irritou várias vezes pela demora na decisão dos lances. Mas ao longo do tempo, mesmo sem aceitar a interferência dos árbitros de vídeo, podemos perceber que muitos entendem sem querer entender que o VAR é necessário. Vou citar 2 exemplos para melhor entendimento. Primeiro exemplo. Em um jogo válido pela Copa do Nordeste, no dia 28 de fevereiro de 2024, o Bahia venceu fora de casa o CRB por 1-0, mas poderia ter sido por 2 gols ou mais se o árbitro Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte tivesse marcado uma penalidade máxima no jogador Ademir, que foi claramente derrubado dentro da área ainda no primeiro tempo da partida. E ficou por isso mesmo. Infelizmente, na Copa do Nordeste, o VAR só é utilizado apenas no mata-mata, num total de 8 jogos, somando quartas de final, semifinal e final. O ideal é que o VAR esteja presente em todas as partidas do campeonato. O segundo exemplo. Por outro lado, em uma partida com o VAR, desta feita válida pela Taça de Portugal, o Sporting venceu o Benfica por 2-1 no dia 29 de fevereiro de 2024. Em um lance dentro da área do Benfica, o árbitro Fábio Veríssimo, de 41 anos, marcou penalidade máxima de Nicolás Otamendi em Eduardes. A infração foi marcada com muita convicção e rapidez, pois o árbitro estava bem colocado. Entretanto, após ter sido chamado para revisar o lance, ele anulou sua marcação, uma vez que o atleta Eduardes sequer foi tocado. Simplesmente fez uma simulação e foi advertido verbalmente e não recebeu o cartão amarelo. Nós podemos ver aí nesses 2 lances a importância do VAR numa partida de futebol. De modo geral, a grande maioria dos torcedores acha que o futebol ficou menos agradável com o VAR. Afinal de contas, muitos vão aos estádios com algumas intenções consideradas básicas. Ver seu time ganhar, tomar uma cervejinha gelada, um refrigerante, para quem não consome álcool, pular, xingar o árbitro, etc. Todavia, nem sempre volta para casa feliz. Quando a culpa não é do árbitro, é do VAR ou é dos dois. E por que isso tudo tem acontecido? Porque, na minha opinião, os homens e mulheres do apito se tornaram dependentes do VAR. E isso faz sentido, vez que o árbitro parece se sentir tranquilo mesmo diante de tantas polêmicas em lances cruciais nas partidas, principalmente em pênaltis. Se o lance foi faltoso e lhe resta dúvida, não vai se abater, pois a equipe do VAR poderá chamá-lo para conferir as imagens e marcar a infração correta, mostrando ou não o cartão amarelo ou vermelho. Caso tenha marcado uma infração considerada incorreta conforme as regras, também não vai ter problema, mudará de opinião e anulará sua decisão anterior, considerada equivocada, e reiniciará a partida. A situação que podemos considerar mais favorável para a equipe de arbitragem é o impedimento, pois linhas serão traçadas e não restarão dúvidas dos posicionamentos dos atletas, mantendo o que foi indicado pela equipe do VAR. Quanto aos torcedores, terão a comodidade de entenderem melhor as regras, uma vez que os árbitros estarão anunciando em voz alta as infrações que foram marcadas após a intervenção do VAR, através de sistema de som instalado no estádio. Obviamente, mesmo com essa tecnologia, o árbitro ainda será passível de erros se for chamado e confirmar uma decisão considerada equivocada depois de uma análise minuciosa e rápida dos árbitros e árbitras de vídeo. Pronto, pessoal, chegamos ao nosso final. Observem o que nós estudamos. Nós vamos ver que muitas coisas do que foi dito aí estão acontecendo. É prova disso que já tivemos árbitros afastados no início do Campeonato Brasileiro de 2024, já na primeira rodada. Então, eu reforço mais uma vez para vocês estudarem com muito afinco. É um trabalho importante, simples, que demanda tempo, mas você pode ouvir ou assistir nas suas horas vagas, à noite, antes de dormir. Se tiver tempo de manhã cedo,
cedo, porque já dormiu, está descansado, vai assimilar melhor o trabalho. Você pode ouvir no ônibus, no carro, quando estiver fazendo uma atividade física. Quando eu falo no carro, é sem você estar dirigindo, tá bom? E no metrô, enfim. Na hora livre do seu trabalho, numa folga, na hora do almoço. Fique à vontade para manter contato. Se tiver alguma dúvida, mande para mim, porque a gente conversa. Eu tenho o maior prazer em responder. E não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo para seus colegas, para quem você sabe que gosta de arbitragem ou para quem você imagina que precisa aprender um pouquinho de arbitragem, para não ficar só reclamando e xingando a arbitragem. Então, um grande abraço para vocês todos e bons estudos.